Olá, tô aqui de volta. Como vai você? Bom, hoje eu tô muito feliz, muito emocionada. Se vocês se lembram, na quinta-feira passada eu entrevistei, chamei aqui para a live a Thelma Abrão, da Parentalidade Positiva. Aliás, estou terminando o prefácio do livro dela, então estou super emocionada, super feliz. E hoje eu vou trazer uma pessoa queridíssima do meu coração, assim. Olha, por conta da idade dela, eu vou dizer que é um amor de mãe, sabe? De tanto que eu gosto dela. Ela já tá aqui, já vou chamá-la, e é a Renata Fornari. E aí ela é mais conhecida como Rê Método Luiz e Rei. Porque ela é a representante do método aqui no Brasil. E ela vai falar sobre isso. Na realidade, ela foi minha aluna há muitos anos atrás. Tudo isso ela vai contar. E eu quero que ela conte, né, para vocês como o processo Hoffman foi um divisor de águas na vida dela. Mas eu acabei de fazer, eu estava contando isso, né? Acabei de fazer um desafio de 21 dias com a Rê. E ela dirigiu assim, nossa, maravilhosamente bem esse desafio, foi espetacular. E eu estava aqui pensando que autoconhecimento e tecnologia não tem fim o aprendizado. Quando você achar que está pronto, veja uma tecnologia. Se você disser assim, nossa, eu aprendi, agora já sei mexer. Ixi, pode esquecer, o mês que vem você vai ter que aprender outra coisa. Entra outro aplicativo, entra outra tecnologia que você precisa aprender também. Agora na quarentena a gente percebeu isso, né? Quanto aprendizado tecnológico. Autoconhecimento funciona do mesmo jeito. A hora que você disser, pronto, já fiz, ixi, tá ultrapassado. Por isso eu passei esses últimos 21 dias com a Rê, para que ela, né, mexesse de novo comigo, de um outro ponto de vista, de outro jeito. Foi um ganho extraordinário, mas eu vou agradecê-la publicamente, porque eu vou chamar a Renata Fornari para ela entrar no, na nossa live, né, aqui para ela aparecer. Linda, linda, linda. Eu vou desligar o som. Ah, Eita! aqui estou. Que Que alegria estar com você, gostoso! Lô. Ai, tô emocionada de ter você aqui. Ai, que alegria. É sempre tão bom estar com você. Tão bom. Ai, meu pai, o coração já fica quentinho só de eu ouvir tua voz. Ai, que Eu acho que todos os gostoso. teus ex-alunos têm uma âncora com a tua voz, né? Não tem como. É, tem sim. A Tem gente porque eu ouve a falo sua voz lá muito. de longe, a gente fala, ai, o processo, a transformação da minha vida, eu quero de novo, é Elô, é uma coisa muito, muito gostosa. E é verdade mesmo, acontece isso mesmo. A gente fala muito, né? E a técnica do processo mais usada, né? Como você sabe, é a viagem mental. E na viagem mental ancora afetivamente a voz, né? E depois Exato. eu faço viagem mental o resto da vida, né? Eu tenho até um canal do Spotify, no Elocast, que tem viagem mental todo dia. Então, os alunos que vão ouvindo falam, nossa, essa voz. Aí a hora que eu falo, oi, a voz, ai, eu me lembro de uma experiência. É Engraçado. maravilhoso. E você não se sente honrada por saber que você fala ah e as pessoas falam ai, quentinho no meu coração? Honrada. Honrada, esse é o nome certo. Meu propósito na vida é influenciar as pessoas para que elas busquem amor e alegria na vida delas. Então, se a minha voz puder provocar isso, eu super agradeço, né? Primeiro, eu agradeço meu pai e minha mãe. Meu pai era palestrante, a minha mãe era cantora. Não sabia que Então, sua mãe era cantora. a minha mãe, menina, é que meu pai proibiu ela de cantar. Mas ela era da época da Lolita Rodrigues, da Hebe Camargo, da Isaurinha Garcia, né? Porque ela tem agora 91 anos. E ela cantava, ela ia para a vida profissional, porque ela era caloura. E aí meu pai disse, ou você vai para lá ou casa comigo. Ah, E aí ela resolveu casar. você tá brincando, Então, eu não sabia dessa parte da sua história. e ela era cantora. Então, eu sempre agradeço o potencial de voz deles, né?
porque a gente herdou. Primeiro eu herdei a facilidade de falar do meu pai, porque meu pai era um falante, né? E depois a capacidade vocal da minha mãe, que ela era uma cantora. E eu falo, ai, gente, ainda bem, a minha programação positiva que deixa eu cumprir meu legado, né? Então é muito bom mesmo. Que maravilhoso, eu não sabia dessa parte. Você já comentou, já dividiu com a gente várias questões, né? Algumas peculiaridades da tua história, mas essa parte eu não sabia. Vivendo e conhecendo a Elô. É verdade. Você sabe que eu estava falando aqui, né, que o autoconhecimento não tem fim, né? E aí eu fiz os 21 dias de desafio com você. Primeiro eu preciso reconhecer a sua competência, foi maravilhoso. Mas eu preciso reconhecer mais a sua dedicação. Foram 21 dias. Você falou com a gente de manhã, de tarde e de noite. Foi uma coisa assim impressionante. E eu tive 3 momentos nesses 21 dias fantásticos de descobrir pedacinhos de mim que eu não tinha visto. Assim, ai, Elô, isso é tão legal. Ai, que linda. Tão legal, né? E é exatamente isso. Quanto mais a gente cavoca, né, o processo de autoconhecimento, mais a gente acha espaço para cavocar. É uma jornada eterna, mas para mim é a jornada que dá sentido para minha vida. Né? A gente saber que tem cada vez mais. Amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá com outro dispositivo ligado que não só o seu celular? Porque eu tô ouvindo o retorno da voz. Eu também tô ouvindo alguém conversar. Eu acho que é o próprio retorno. Será que você tá conectada também do computador? Ou tem mais alguém aí com você? Pronto, acho que agora foi. Agora sim. Sumiu. Sumiu. Um som aqui, Então era isso. Você tava dando um delayzinho, eu tava ouvindo a nossa própria voz. Então, Elô, e aí o fato da gente perceber que o autoconhecimento, né, é uma jornada que é eterna, uma jornada que quanto mais a gente cavoca, mais a gente fala, que delícia. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se equilibrar, mais a gente consegue viver uma vida com propósito, uma vida que faz sentido, né? Então, é muito maravilhoso saber que esse processo, ele sempre pode, né, sempre vai ter uma camada a mais. E quanto mais a gente caminha, mais a nossa vida faz sentido. Não é isso que você sente? Não, e mais, ela fica mais gostosa, né? Então, o autoconhecimento te traz. Então, por exemplo, né, nessa jornada, eu tive alguns momentos de choro, alguns momentos de contato de um pedacinho da dor. Eu falei, nossa, desse ponto de vista eu não tinha visto. E daí aperta aqui, aí chora, aí... Mas depois, né, tem o perdão, tem a afirmação positiva, tem a recuperação, a cura. E aí a vida fica melhor, né? Porque, puxa, tirou um peso a mais, tirou uma travinha aqui, outra travinha ali, outra travinha aqui, né? E aí a vida vai ficando mais leve, mais gostosa, mais leve, mais gostosa. É impressionante, né? Ai, que lindo. Eu preciso te falar uma coisa. É um Não, eu preciso te prazer falar uma mesmo. coisa. Olha, em primeiro lugar, muita gratidão pela generosidade, pelo teu reconhecimento, que para mim você é uma grande inspiração, né? Então acho que a gente ter um reconhecimento, a gente ter um feedback, né, de uma pessoa que é a nossa inspiração, puxa, né? Que pode ser mais motivador? Eu não sei, né? Então, primeiro, assim, muita gratidão. Eu realmente, me proponho a sempre me dedicar muito a tudo que eu faço, né? Então, se eu tô lá, se eu me proponho a passar 21 dias acompanhando a jornada das pessoas, eu vou passar 21 dias acompanhando a jornada das pessoas e dando o meu melhor dentro do humanamente possível, né? Então, obrigada pela confiança, obrigada por ter participado. Quando você já tinha participado do meu retiro, eu tinha dito isso, né? Que eu vi de uma pessoa que é uma das maiores referências em autoconhecimento e reeducação emocional do nosso país, né? Vindo participar de algo que você faz ali com tanta dedicação, com tanto carinho, né? E dizendo que, poxa, uma pessoa que está há tantos anos se dedicando na própria trajetória ainda tem insights, né? Eu às vezes paro e eu fico... Tá me ouvindo? Oi, perdeu um pouquinho aqui. Voltou agora? Voltou. E assim, quando eu falo que você é uma grande inspiração, né, é também porque eu vejo a tua dedicação profissional. E não é diferente da minha, né? A dedicação que você tem, né? A dedicação com que você faz acontecer cada grupo, cada processo, e eu já acompanhei muitos, né? Porque não só eu fiz o processo, mas como a minha família inteira fez.
E todos os meus melhores amigos, eu não tenho um amigo que frequenta a minha casa nesse nível de amizade que não tenha feito, né? Então eu acompanhei muitos grupos, eu fui em muitos encontros de amigos em família. Então eu posso dizer com propriedade que a dedicação que você coloca, o amor que você coloca em cada grupo é inspirador, né? Então você é uma inspiração para mim no ponto de vista pessoal e profissional, né? Então eu queria que você soubesse disso também. Que lindo, né? Que obrigada, obrigada. Você sabe, Rê, que a gente começou aqui, né, um projeto de convidar os nossos ex-alunos de sucesso, principalmente aqueles que mudaram de carreira, né, pós-processo, para contar para as pessoas, né, que a modificação interior é tão grande. Primeiro que vida mais ou menos a gente não aceita nunca mais, né? Nunca, nossa, total. Ou a vida vai Nunca ser mais. boa, ela vai ser boa e a gente vai lutar e trabalhar e buscar isso, né? E você é um exemplo disso. Ou fizeram foi tão renovador que acabaram mudando até de carreira, né? Então, semana passada veio a Thelma contar, né? Ela também era uma executiva Sim, e também hoje fez um movimento parecido com o meu, exatamente. isso, né? Vai lançar o livro agora, né? No final de maio. Então, tô escrevendo o prefácio do livro. Estou super Eu ouvi você honrada. falar, que Super bárbaro. honrada. E aí você, né? Eu tenho que trazer para você contar a sua experiência, como foi o processo, o pós-processo, para estimular mesmo as pessoas, porque eu falo e parece que eu estou vendendo meu peixe, né? E não é, né? Eu É tão sempre falo muito isso. maior. Eu sempre falo isso. Quando as pessoas conseguem escutar da boca de quem viveu a experiência, é outra coisa, porque é da boca de quem viveu, ponto final, né? E Elô, você acredita que agora em julho vai fazer 15 anos que eu fiz o Nossa, processo? tudo isso já? 15 anos. Foi em 2005, em julho de 2005 que eu fiz o processo. Então, exatamente 15 anos. Eu estava no meio da faculdade de Relações Públicas. É por isso que eu tenho você um amor filial, porque você era tão menina. Eu estava no meio da faculdade de Relações Públicas, exatamente. Já estava fazendo a faculdade. Não, e ali, assim, eu acho que uma coisa você já falou, né? Que assim, a gente sai de lá com uma decisão tomada, que é nunca mais vai ser igual. Isso. E nunca mais na minha vida foi igual. O Hoffman foi a minha primeira vivência de vivenciar mesmo, né? De sair dos livros, sair da teoria, vamos vivenciar essa história, né? E eu não consigo imaginar como seria a minha existência nessa encarnação sem ter feito esse processo, né? Sem ter entendido que eu poderia ser tudo que eu vim para ser. Que eu acho que esse foi um dos grandes benefícios. Tem muitos benefícios, né? Que é difícil falar qual que é o maior, mas esse foi um dos destaques na minha vida. Eu posso ser tudo o que eu vim para ser, né? Para ser nessa existência, né? É claro que naquele momento eu estava no meio da faculdade, eu era muito novinha. Então, a guinada profissional, ela veio ocorrer uns anos depois. Eu acho que esse é uma outra coisa que as pessoas precisam entender. Quando a gente faz um processo de alto impacto emocional, né? De imersão, como é o Hoffman, a gente planta sementes que vão semear para o resto da vida. Algumas delas semeiam mais rápido, e aí no dia seguinte, no mês seguinte, né, elas já são muito nítidas e a gente já está pronto para tomar algumas decisões que mudam tudo, né? Outras vão vir depois de alguns meses, e outras vão vir depois de alguns anos. Né? E assim, e é isso que é maravilhoso. Eu acho que é isso que é gratificante. A gente poder, 15 anos depois, olhar para trás e falar, aquele processo que eu vivenciei 15 anos atrás, hoje está me dando a condição de tomar mais uma decisão rumo ao que eu preciso viver aqui nessa existência. Isso. Né? Então, são sementes que a gente planta ali em uma semana de forma mega intensiva. Eu acho que o processo, eu acho não, com certeza absoluta, é o processo vivencial mais intensivo que eu já fiz até hoje. Eu já fiz muitos. É o mais intensivo, sem a menor dúvida. E é numa intensidade que a gente... eu acho, Elô, eu acho não, eu tenho certeza que eu vou ter meus 60, 70, 80 anos e vou ainda colher. E vou falar, nossa, eu lembro que a gente falou isso lá no processo Hoffman. Isso, E olha, exatamente. agora eu tô colhendo mais aqui uma florzinha. Então, eu acho que isso que é maravilhoso de se viver processos de imersão. Isso. Porque a gente colhe resultado e vem na hora certa, vem no tempo da natureza, né? Alguns insights são imediatos e outros eles vêm no tempo da natureza. Isso. Mas vem porque lá atrás a gente escolheu plantar a semente.
E é Então eu fico bacana, imaginando né? como seria se eu não tivesse feito. Não, não dá para imaginar. É. Você sabe que é bacana porque o Bob diz que é processo, né? E é um processo mesmo, é isso que você está contando, né? Aliás, tem um monte de comentário aqui, queria te falar. Ô, moçada, vocês que fizeram o processo, coloca aí para mim o ano que vocês fizeram. Tem a Carol Cajado está aqui, ela estava lá nos seus 21 dias, ela foi Eu minha falei com aluna. ela agora de manhã. Então, ela foi Eu minha falei com aluna ela agora de manhã. há 7 anos atrás, né? Ela está contando aqui. Vai pondo aí, gente, Barato, quanto tempo vocês essas fizeram o coincidências, processo. Olha lá. né? É muito gostoso. Aproveita, põe coraçãozinho, que o Instagram adora quando vocês põem coraçãozinho. É, e a gente acaba misturando as pessoas, né? Por isso que eu falei da Carol, né? Ó, a Valéria está falando que fez em 97. Como nós, o processo não acaba, é um processo, né? É um Ele não processo. tem fim. A Marisa Tami falava assim: o dia que você disser pronto, acabou, você pode fechar a tampa e enterrar. Porque daí não tem mais nada para fazer nessa vida, né? Porque Com certeza que sim. até o último momento você tem aprendizado, descobertas e insights, né? E aí as pessoas vão se misturando com os cursos bacanas e bons que existem por aí para continuar o aprendizado, né? Por isso a gente tem pessoas comuns, né? Que tanto fizeram o processo como depois te conheceram e vão conhecer outras pessoas que são complementares ao processo Hoffman, né? Sem O dúvida. processo, eu digo que ele é o pontapé inicial, né? Porque a gente começa da concepção, né? Tudo Exato. começa ali, na concepção. E a gente vê de um jeito tão redondo a vida até os dias atuais. E depois, todos os outros cursos que existem, você vai vendo pedacinhos desse aprendizado, né? Foi o que eu vivi nesses 21 dias. Eu tive insights de outros pedaços. Eu já tinha visto aquilo no grande, mas aquela fatiazinha eu não tinha visto, né? Eu não tinha Exato. curado aquele pedacinho, né? Então, por isso que o autoconhecimento é extraordinário mesmo. Mas o processo, ele é... Outro dia, um grande amigo, um empresário bacana, aí ele disse assim: olha, eu já fiz um monte de coisa, mas o processo é completo, ele te entrega tudo. Mas é um processo, ele te entrega tudo em 7 dias. E depois você tem o resto da vida para ir Não, e vivendo esse depois, processo. e a gente tem o resto da vida e tem também, Elô, o livre-arbítrio da gente pegar aquelas ferramentas. Eu gosto de métodos práticos. Eu gosto de métodos e técnicas, que existem muitas técnicas e métodos de autoconhecimento disponíveis hoje em dia, né? Isso. Eu, Renata, Graças a Deus. graças a Deus, sem dúvida. Eu, particularmente, Elô, me identifico com aqueles em que eu aprendo as ferramentas práticas para aplicar na minha vida, né? Isso. Então, assim, a gente sai do processo. Eu lembro até que eu falei isso no meu depoimento há 15 anos atrás, né? No Dia do Amigos e Família, que eu sentia que eu estava saindo dali e hoje, 15 anos depois, eu reforço que não foi só uma sensação de ai, tô empolgada, acabei de terminar. Não, é real. Eu saí de lá com uma caixinha de ferramenta, né? Para eu aplicar na minha vida, né? E aí vai muito do livre-arbítrio de cada um, de realmente abrir essa caixinha de ferramenta e falar, bom, eu já sei como lidar com isso, né? Eu tenho aqui, olha, uma ferramenta para esse tipo de situação, aí de novo eu tô num conflito com a minha mãe. Como que eu enxergo isso a partir de agora? Porque a relação com os nossos pais, elas se transformam completamente depois do processo, né? Então, a nossa capacidade de compreender, né, muito dos nossos traços, entre aspas, negativos, ou que a gente acha que são, né? Como a gente se formou e que, na verdade, né, tá todo mundo dando o seu melhor e que somos vítimas de vítimas, a nossa capacidade de compreender isso, que sai do racional e vem para o coração, que eu acho que isso é uma outra coisa maravilhosa do processo. Porque a gente pode explicar aqui para todo mundo como é o processo, né, Lô? Sim, Racionalmente. pode. Podemos explicar agora. Agora, vivenciar é insubstituível. Vivenciar, a gente tira da mente e a gente passa a compreender com o coração. E isso muda tudo, né? Então, eu passar a compreender com o coração a dinâmica de toda a minha relação, da minha estrutura familiar, né? Foi uma virada de chave para todo sempre.
Né? Então, a forma como eu passei a enxergar meu pai e minha mãe acabou. Morre ali no processo um capítulo de como eu enxergo meu pai e minha mãe, como que eu me relaciono com essa estrutura familiar, e nasce um novo capítulo que não tem como mais voltar atrás, né? Então, e aí, Elo, é claro que isso vai impactar todas as áreas da vida. É claro que isso vai impactar o meu relacionamento amoroso, as minhas amizades, a minha profissão, o meu propósito de vida, né? Porque a nossa vida inteira, ela é muito moldada a partir das experiências que a gente vivenciou lá atrás, na infância. Todas as minhas escolhas, né? Tudo que eu acredito que eu mereço ou não mereço receber, né? Tudo está intrinsecamente ligado. Agora, isso é a minha aflição, né, de dizer para as pessoas, porque eu ouço muitas pessoas falarem assim: eu já li tantos livros que falam sobre isso. E claro que a gente tomar conhecimento de que algo existe é o primeiro passo. Tem que saber que existem métodos, tem que saber que existe a síndrome do amor negativo, que o Bob Hoffman trouxe para essa existência como um grande presente para a humanidade inteira. É claro que você precisa saber que existe o processo Hoffman, você precisa saber que existe. Agora, gente, vivenciar é insubstituível. É insubstituível. E assim, Elo, essa existência é tão curta, ela é tão maravilhosa, tão profunda e tão, né, a gente tem que viver cada pedacinho dela com o máximo de profundidade, mas o tempo passa tão rápido que minha vontade de falar para as pessoas: não espera, a sua vida pode ser totalmente diferente se você decidir agir agora, não espera mais. Porque viver a experiência não é a mesma coisa que ler o livro do Bob Hoffman. Tem esse livro no Brasil ainda, Elo? Não tem mais. Não tem mais. Então não vou nem falar, porque eu tenho aqui. É preciso ler o mapa da felicidade, que o processo está todo lá, né? Bom, também. Mas ainda assim, é um livro fantástico. Não é a mesma coisa que passar por uma vivência intensiva de uma semana inteira, né? Então é essa aflição que me dá no coração e que eu tenho vontade de falar para as pessoas. Tira a dúvida. Para e simplesmente faz, né? vai. Exato, simplesmente vai. E a guinada profissional, Elo, que você mencionou, assim, eu vou te contar uma coisa aqui em público que eu nunca falei antes para você. Você tá preparada? Opa, vamos lá. Você sabe que eu saí do processo? E aí já comecei a questionar, né? Meu Deus, eu tô numa faculdade de relações públicas, é sério isso, né? Tava já para terminar. E agora, né? Já tinha certeza ali que não era o meu caminho, apesar de que eu precisei caminhar um pouco por aquele caminho até eu realmente estar pronta para tomar essa decisão. Mas eu saí de lá falando assim, e meu marido é prova, que também fez o processo, né? Se bobear, ele até tá conseguindo acompanhar a live agora. Eu falei para ele assim: eu quero fazer disso a minha missão de vida. Eu quero poder proporcionar para as pessoas a mesma transformação que eu acabei de viver. E eu pensei muito em bater na sua porta, fazer assim, toque, 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 e falar: eu quero ser professora. Eu quero trabalhar junto com essas pessoas maravilhosas, na época minha professora, né? Vocês falam assim ainda hoje em dia? O professor... Somos professoras porque é um curso, né? Porque é um curso. Então, na época a professora que me acompanhou de perto foi a Márcia, que, aliás, também é uma profissional, né? Você tem um dom de atrair pessoas para compor a tua equipe, que eu vou te falar. Uma profissional maravilhosa, que fez uma... Olha lá, ela tá aí, ó, falando oi pra você. Ai, que Márcia linda. Márcia, assim, é para sempre também, né? Porque a gente lembra do processo para sempre e a gente fala do nosso professor querido para o resto da vida, né? É verdade. E aí eu lembro que eu saí de lá falando: eu quero também trabalhar com isso. Eu vou lá bater na porta da Elo e falar: Elo, tem uma vaga para mim, eu quero fazer isso. Porque você sai de lá com... Eu acho que quem veio com essa missão, né, de transformar, ajudar a transformar a vida das pessoas através do autoconhecimento, não é todo mundo que veio com essa missão, mas muita gente veio com essa missão, né? E assim, não importa qual seja a nossa missão, a gente sai de lá querendo abraçar. A gente sai de lá querendo abraçar o nosso propósito de vida, né? E eu saí de lá por um tempo e fiquei pensando: eu quero fazer essa mesma coisa. Eu vou lá bater na porta da Elo e falar: Elo, me contrata que eu quero ser professora desse processo. E ali foi plantada, então, a semente, né? Eu tô vivendo o meu propósito de vida? Se eu não tô vivendo, por que não? Quem me disse que eu não poderia? E por que eu acreditei? Isso. Né? Qual foi a história que os meus pais viveram com relação à profissão deles e que eu provavelmente estou copiando? Porque ainda estou tentando conseguir o amor. Né? Aquela criança interior... Foi, aliás, meu primeiro grande contato com o tema da criança interior foi lá. E que contato, né? Incrível, que resgate que eu fiz lá no processo. Né? Mas eu saí de lá e fiquei pensando muito nisso. Eu não estou vivendo será a minha missão profissional porque com quem que eu aprendi e eu quero continuar.
né? Eu acho que essa é uma das coisas que a gente muda depois. A gente olha para um padrão nosso e a gente fala, agora eu posso escolher. Porque ele não é Isso. mais inconsciente, não tá mais no piloto automático. Agora ele veio pro consciente, né? Então, foi desde lá que eu passei a questionar isso, né? Então, se Uhum. hoje eu faço o que eu faço, se hoje eu represento um outro método de autoconhecimento, né? E faço o que eu faço hoje, foi também porque uma grande semente foi plantada ali, né? Eu E- entendi que se os meus pais não percorreram o caminho profissional que os deixariam mais completos, felizes e realizados, eu não preciso seguir essa e- mesma história. Eu sou livre hoje para seguir a minha história. Eu Isso é acho que maravilhoso, né? se eu pudesse resumir o Hoffman, se você falasse assim, hey, resume numa palavra, numa frase, perdão, né? Que é muito difícil resumir numa frase só, mas eu acho que É, seria essa. Hoje eu sou livre, depois do processo eu sou livre para escrever a minha própria história, a minha, e não mais a história dos outros. isso, A isso. gente rompe É, com esse ciclo. isso. E é uma coisa tão linda, né? Você sabe que ontem eu estava assistindo o filme do. O, o, o- de sonhos lá. Ai, esqueci tudo agora. Ai, gente, ajuda aí. Com quem é o filme? É do nosso. Ai, esqueci tudo. Bom, Quem somos nós? ele fala. Hã? Não, É não o é do Bob filme. Hoffman, não, tá na Netflix, acabou de sair o nosso filme brasileiro, esqueci todos os nomes aí. É, o, o, o Pescador de Sonhos, não, Vixe, eu não sei qual que é. não sei. É do Augusto Cury, isso, do Augusto. Vendedor de Vendedor de Sonhos, isso mesmo. O sonhos. Vendedor de Sonhos. Eu não Obrigada, gente. assisti Ainda bem, ainda. Eu não Samuel, que você assisti está aí ainda. para me ajudar. O Vendedor de Sonhos assisti ontem, né? Eu li esse livro 2 ou 3 vezes. Você É, recomenda? eu recomendo, eu gosto muito do Augusto Cury, né? Ele é muito sério, né? Um profissional muito sério, e ele fala tudo que a gente fala. Uhum. É, Em outras é, palavras. isso. E aí o Vendedor de Sonhos virou filme. Eu falei, imagina, eu li 3 vezes o livro, eu vou assistir o filme. E ele fala uma coisa que eu já tinha visto, mas eu falo de novo. E ontem me deu uma coisa muito legal. Eu tenho me apresentado como ativista do perdão. Ai, que É, lindo! é porque eu tenho absoluta certeza que é o perdão que salva a gente, é o perdão que libera. Foi o Uhum. perdão que você fez e viveu que te autoriza a construir a sua própria história, né? Com E, certeza. e aí ele fala assim pro rapaz, logo no começo do filme, ele fala assim, ele fala que ele vende não sei o quê, que ele vende não sei o que lá e tal, e fala assim, e para um suicida, você vende o quê? E ele diz assim, eu vendo uma vírgula. Ai, você tá brincando. Que Gente, poético isso, né? isso está no livro, eu já tinha lido isso. Mas Uhum. a vírgula para você continuar a escrever sua própria história. Então, ela Que não é o fim, maravilha. você põe uma vírgula. Para mim fez tanto sentido a vírgula agora. Imagina, eu li Uhum. esse livro há muitos anos atrás, né? Uhum. Acho que logo que ele lançou. E eu falei, gente, é isso, perdão. Como eu só falo do perdão e só penso em perdão, eu falei, é isso, o perdão dá vírgula para as pessoas, porque É, a gente não joga fora o passado, a gente não rasga as páginas do livro, a gente não. Nada. A gente exato. simplesmente põe uma vírgula e continua, só que continua de outro ponto de vista, né? Que é Exato. exatamente isso que você está falando. Exatamente. Nossa, é perfeito quando você fala a gente continua de outro ponto de vista. É como se a gente pudesse olhar para toda a nossa história, porque a história não muda e a gente passa a honrá-la, né? Eu acho que é muito isso que o perdão traz. A gente olha para a nossa história e as partes da nossa história que nos causaram muito sofrimento, a gente passa a honrar, né? É com isso, Agradecer, agradecer. agradecer. É com isso e por isso que eu tive condição de me tornar o ser único que eu sou hoje. É por essa história. E a primeira vez que eu consegui compreender isso, e de novo, não compreender só com a mente, mas compreender pela perspectiva do coração, foi dentro Isso. do processo. Foi assim, tá, foi muito difícil tudo que eu vivi na minha infância e parte da adolescência. Mas a partir de agora, eu entendo que eu me amo com isso. E Isso. não apesar disso, e não, puxa, se não fosse isso. Não, é com isso, né?
E foi a primeira... Ai, eu tô inteira arrepiada. Inteira arrepiada Eu agora. também. E foi a primeira vez, sabe? Eu me lembro muito bem naquele dia do processo que a gente faz uma janta especial e que a gente faz um brinde, né? E Isso. naquele dia eu consegui olhar para toda a minha história e falar gratidão por essa história. Eu honro essa história. Então aí fica impossível mesmo ter uma depressão, Não né? dá, porque Não assim, dá. tudo que você viveu, bom, a Luísa fala isso, né? Que tudo é para um bem maior, né? Sim, Isso eu costumo dizer que tudo que nos acontece é sagrado, absolutamente tudo é sagrado, e a nossa história nos constituiu. Eu faço cursos para líderes, né? E eu falo para eles, para ser um bom líder, você precisa ser um rebelde. E nossa, concordo muito. o rebelde é aquele que não aceita o status quo. É aquele Exatamente. que fala, não, pera, deve ter outra saída, deve ter outro jeito de viver. E esse é o bom líder, né? Porque é aquele que vai ficar procurando outros jeitos de viver e falar, bom, o que me aconteceu ou o que está me acontecendo, como é para um bem maior, deve ter um propósito e eu vou procurar a saída. E esse é o Exato. bom líder, É né? a Porque pessoa que ele é o sai da zona de influenciador. conforto. Então, você foi uma rebelde da sua história, né? Porque assim, tudo que Total. aconteceu, você podia estar tão paralisado ou tão doente como foi tudo. Não, eu tinha todos os motivos racionais para passar o resto da minha vida. Isso é uma coisa que eu quero comentar também. Para passar o resto da minha vida dizendo, ó vida, ó céus, ó azar, ó, mas a doença do meu pai, né, que não tem cura, e o câncer da minha mãe, e o desastre que foi a minha infância por conta disso. E agora, tá vendo? Eu não tive chance, eu não tive uma infância estruturada emocionalmente saudável, portanto eu não tive chance. E eu podia estar E, até hoje dizendo, tá sim, vendo? É por isso que minha vida é uma porcaria, olha, coitadinha de mim, né? Então a gente tem. Essa é uma escolha. Ou a gente é, tem a outra escolha de dizer, tá, o que, que eu faço com isso? isso, Né? E isso. arregaçar as mangas e dizer o que eu faço com isso. E foi a primeira vez que eu parei para. Eu acho que eu parei para ter essa visão. Foi lá dentro do processo. Tá, então agora que eu consigo ver a minha história por outra perspectiva, o que eu faço com isso? Isso. E isso transforma tudo. Tudo, tudo. É o que a Ana está falando aqui, né? Que você pode escolher ou ser a vítima ou ser a Exato. protagonista, né? Exatamente. Tudo E é bem muito que você... confortável ser a vítima. Porque eu Muito, não preciso fazer muito. nada. Eu não preciso lidar com as minhas emoções. Eu não preciso vencer os meus fantasmas. Né? Eu Isso. fico lá o resto da vida dizendo a vidas ao céu, né? E que azar. E a Luísa diz que tem pessoas que preferem deixar o planeta do que encarar o que precisa ser encarado e fazer as mudanças que precisam ser feitas para sair da zona de conforto, né? Então, o que eu tenho para dizer aqui é: não seja uma dessas pessoas. A gente já tem grupo do Hoffman agora em maio? Tem dia 30 de maio, nós estamos voltando. Ai, gente, então Já... vocês que estão ouvindo a gente agora, sabe? Se você tinha ainda uma dúvida no seu coração, me ouve, minha gente. Vai para o grupo do dia 30 de maio agora. Começa a colher os benefícios de fazer esse tipo de transformação na tua vida agora. Não espere mais. E, por favor, não seja uma dessas pessoas que vai deixar o planeta sem ter te dado a chance de conseguir construir uma existência diferente, a existência que você merece. Todos nós merecemos fazer dessa jornada uma jornada inesquecível. Todos nós merecemos, né, Lô? Eu não sei você, Lô. Mentira, eu sei sim. Eu quero deixar esse planeta no dia que for para eu deixá-lo, porque eu acredito que tem um momento certo para cada um, É, dizendo: eu fiz tudo que eu podia, isso, sabe? isso. Eu Eu perdoei, também. eu revisitei a minha história, eu aprofundei no meu processo de autoconhecimento, eu aumentei a minha capacidade de amar, eu expandi a minha consciência, eu dei o melhor que eu podia. Eu não Não, e quero eu deixar esse amei as planeta pessoas dizendo, à minha ah, mas eu não volta. fiz. Exato. Eu amei as pessoas à minha volta. Isso é meu. Meus pais eram muito religiosos, né? O meu pai, principalmente. E tem uma passagem do Sermão do Monte que diz, né, que a terra é do. Agora eu não me lembro mais, mas a terra é dos mansos e pacíficos. E eu sempre fui briguenta, desaforada, gritona, Duas, eu também. dona da verdade, né? Enfrentadora.
competitiva, eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer mais, eu tenho que, né? E, e daí eu olhava aquilo e dizia assim, nossa, mansos e pacíficos. A docilidade, tem um outro item lá da docilidade. Para mim era uma coisa, falava para o meu pai, eu era pequena, eu dizia para ele, eu quero isso. Eu quero. Mas para mim era uma coisa assim, eu quero, mas eu não faço a menor ideia do que significa isso, né? Hoje, de vez em quando, ainda de vez em quando, as pessoas falam assim, nossa, Elô, você é tão amorosa, você transmite tanta paz. Eu falo, eu estou no caminho certo. Até eu morrer, eu vou chegar a cumprir aquele mandamento. Que a terra é dos mansos e pacíficos. Eu falei, eu vou conseguir. Ai, Elô. É de Eu me pequena que identifico eu quero demais. isso. Mas é um caminho. É um caminho, e é um caminho que é eterno, né? E É vale para tanto a sempre. pena viver esse caminho, gente. Vale tanto a pena, porque a gente vive, a gente enfrenta as nossas dores, né? E vamos falar a verdade, Elô? Eu só trabalho com a verdade, né? Então vamos falar a verdade. Você não vai passar a semana inteira lá no processo sentindo, tendo momentos doces e prazer. Não, você vai olhar para suas dores. Mas eu vou falar para vocês, gente, vale tanto a pena. Ai, Tanto, mas tem tanto, momentos tanto. tão lindos lá, né? Tem, não, pelo amor Tão de Deus, alegres, tão tem maravilhosos. momentos inesquecíveis, né? Acho não, com certeza. Muitos, se eu tivesse que elencar os momentos mais doces que eu passei na minha vida até hoje, muitos deles estão lá dentro daquela semana. Doces, felizes, maravilhosos. Mas olhar também para o que nos incomoda, porque eu fico pensando que eu acho que é isso. Você sabe que quando, vamos supor, eu já indiquei o processo para milhões de pessoas, né? Minha mãe fez, meu marido fez, meus primos fizeram, meus melhores amigos fizeram. E alguns fizeram muito rápido. E outros demoraram anos para tomar a decisão. Bom, teu irmão. Meu irmão é um, exato. E o que eu percebo, o meu irmão vai fazer na hora certa, e quem vai fazer também na hora certa é a Sofia, que só tem 1 ano e meio agora, mas 15 anos ela tá lá. Pode ter certeza absoluta. Eu acho que isso é a maior prova, né? De quando a gente faz um negócio que a gente ama. Porque a gente como é que a gente pode indicar algo para nossa mãe, para o nosso marido e para o nosso filho, se a gente não tem certeza absoluta do poder de transformação amoroso que aquilo causa, né? Mas o que eu sinto, Elô, e aí você me diz com a tua, né, imensa experiência, se faz sentido, é que as pessoas, eu acho que elas ficam muito tempo na dúvida porque elas têm medo da parte que dói. Né? Isso. Então, mas É eu vou lá verdade. passar uma semana e eu vou olhar para coisas que me dão. Porque se eu vou passar a minha vida limpa, eu vou ter que olhar para aquelas partes da minha história que me causou dor. E o que eu quero dizer para vocês, se você tem hoje essa dúvida, o que eu quero dizer para você vale muito a pena. É muito mais dolorido passar o resto da vida evitando olhar. O esforço que a gente faz para evitar olhar causa uma dor que é muito, imensamente maior do que você, de fato, dentro de um ambiente seguro, com profissionais preparados, né, numa sequência lógica que faz todo um sentido, você parar e daquele ponto de vista amoroso olhar para isso, né? Isso. Então, essa é a dúvida que eu vi dos meus amigos que a partir do momento que eu falei do processo demoraram, sei lá, 3, 4 anos para fazer, queriam evitar olhar para essa dor. Mas eu acho que o evitar olhar para essa dor dói mais do que de fato se permitir falar, ok, deixa eu olhar então para essa história. Será que vai ser tão terrível assim? E ser infeliz dá muito mais trabalho, né, Rê? Muito Colocar mais. colocar a sujeira debaixo do tapete e disfarçar dá muito mais trabalho do que varrer, do que passar o aspirador, do que deixar tudo limpinho, né? Primeiro porque a gente fica com aquela preocupação de que a sujeira está debaixo do tapete. Depois a gente tem que amassar o tapete para não aparecer a sujeira. Depois tem que. É muito trabalho. É melhor pegar a vassoura, varre logo, né? Limpa esse Exatamente. negócio. Exatamente. Varre logo e para você justamente poder olhar para trás depois, e eu garanto, gente, para vocês, eu ponho minha mão no fogo. Eu garanto que quem fizer o processo vai olhar para trás. Olha, e vocês me escrevam aqui para dizer se eu estava errada, tá? Vocês que estão tomando agora a decisão de fazer, que tem um pessoal aqui perguntando que eu já estou vendo, né? É... Quando você faz, você olha e você tem aquela sensação que é assim, por que eu não fiz antes? Isso. Por que eu esperei tanto tempo para fazer?
né? Eu ponho minha mão no fogo, gente. Eu quero. E vocês que vão fazer vão me escrever depois para contar. Para Olha, contar, você não sabe. eu senti exatamente isso. Medo de. E você sabe que tem a história, né? Tem duas barreiras que aqui a gente encontra e que são intransponíveis, né? Quando a pessoa diz para mim, eu não tenho tempo, e aí eu digo assim, nossa, agora, graças à pandemia, eu digo, gente, do que você está falando? Se a gente teve tempo de ficar 2 meses fechado dentro de casa, sem conseguir fazer muita coisa, a gente tem tempo para qualquer coisa na vida, né? Pode largar tudo e fazer o processo, que são só 7 dias. Você não vai passar 2 meses fechado lá, né? São só 7 dias. Então, o tempo é uma barreira que eu digo, a pandemia me ajudou muito. E o dinheiro, que as pessoas falam, nossa, é um investimento, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu disse assim, olha, eu comprei meu apartamento, eu tenho um carro, eu sou dona de uma empresa, e eu nunca tive dinheiro para fazer nada disso. Eu fiz. Depois eu fui pagando, né? A gente faz crediário na absurda confiança de que o mês que vem eu trabalho e o mês que vem eu pago a parcela, né? Então, assim, até isso a gente pensa que parcela e etc. Né? Eu falo, gente, é só um ato de fé ir para o processo. Exato. Né? É dizer, Não, Elô, primeiro assim, que é fé em mim, depois é fé que eu consigo pagar, depois é fé que eu tenho tempo. É um ato de fé mesmo, né? Exatamente, é um ato de fé e confiança. Aliás, você tinha pedido para trazer alguma coisa para o final, e eu trouxe um texto reflexivo que fala exatamente sobre isso. Se joga e confia, né? Se joga e Isso. confia. E assim, Elô, você sabe que isso é uma coisa que eu converso tanto. Às vezes a gente fala, né? Exatamente isso que você falou. Mas é um investimento alto, né? Como é que eu vou fazer? E, gente, se a gente olhar para o extrato de cartão de crédito, tanta coisa que a gente compra parcelado, né, em 12 vezes, não sei o quê, e que a gente olha e a gente fala, é isso que está trazendo a felicidade que eu tanto busco, né? Então, eu vejo pessoas comprando, né, o celular da tecnologia mais de ponta e super disponível, né? Que custa carinho, ou notebook, não sei o que, não sei o que. E eu falo, gente, é uma escolha. Né? É uma escolha. Então, se você consegue parcelar o seu notebook, o seu celular da última geração, né, e pagar, você não vai conseguir fazer isso por no investimento de algo que é para o teu autoconhecimento, porque, desculpa, gente, nada disso vai trazer a felicidade que vocês buscam se você não tiver noção nem de quem você é nessa existência. Né? Não vai servir para nada esse não celular, vai servir para nada. essa tecnologia. E quantos mais você vai comprar nos próximos 5 anos, né? Para depois dizer, mas eu não, né, não tenho a menor condição. Eu acho que tudo é uma questão de prioridade, né? Eu me lembro quando eu fiz o Hoffman, nunca tive família rica, com todos os problemas da minha família, né? Com pai e mãe, sempre foi tudo muito complicado. Eu trabalhei para ajudar a terminar de pagar minha escola. O colegial, quando meu pai adoeceu muito, né? Que daí foi para um grau muito sério da doença. E eu arregacei as mangas e fui trabalhar para pagar ensino médio, né? Faculdade nem se fala, então, paguei tudo, né? Ia trabalhar e tal. E no meio da minha faculdade, tendo que pagar a faculdade sozinha, porque eu nunca recebi mesada, não sei o que é isso. Não tenho a menor ideia do que é receber mesada. Eu paguei o processo Hoffman no meio da faculdade, sabe? Por quê? Como que eu consegui? Porque eu priorizei. Porque aquilo era prioridade, né? Do que fazer a viagem do carnaval, do final de ano, que também é muito maravilhoso, que faz parte, mas tem horas que a gente tem que fazer escolhas e priorizar. Isso. Então, não deixem que essas desculpas, né? De eu não tenho condição, não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, não seja resistência tentando dizer, não olha para isso agora. Isso. Né? É uma tem decisão gente que só fala a gente assim, pode calma. tomar. Tem gente que fala assim, calma, eu vou no meu tempo. E aquilo que você falou, né? Eu vou no meu tempo e eu falo, gente, não morre antes de fazer o processo. Pelo amor não de Deus, não morre. desperdiça Pelo mais uma amor existência. de Deus, né? Não morre antes de fazer o processo. E como a gente não tem certeza de quando vai morrer, eu falo, vai logo, você não pode morrer sem fazer. Posso falar uma coisa que eu lembrei que você me falou quando eu fui me inscrever? Quando eu fui me inscrever, é óbvio que você não vai lembrar. E é óbvio que eu lembro de todos os detalhes daquele dia, né? Eu lá com meu talão de cheque, indo lá, na época a gente usava cheque ainda, veja só.
E aí eu lembro que eu falei assim pra Pegava você. papel, né? Era tudo papel. Tudo, Pegava um vocês me deram o envelope. recibo à mão, eu tenho tudo guardadinho até hoje, porque até isso, sabe? Ai, quentinho no meu coração de uma decisão que, né, foi tão, tão fundamental. E eu lembro que quando eu tava lá no dia da minha inscrição, eu lembro que eu falei assim pra você, olha que louco. Eu falei, Elô, eu tô tomando essa decisão por mim, tô super feliz, mas eu queria muito que um dia minha mãe também tomasse essa decisão, mas minha mãe já tem 50 e poucos anos, quase 60. Será que não é meio tarde? E eu lembro que você me falou assim, Rê, a minha mãe tem, sei lá, na época ela devia ter 70 e poucos anos. A minha Ela mãe. fez com 76. Então, você falou, a minha mãe na época, sei lá, tinha 70 e alguma coisa, né? E você falou, e ela fez. E hoje, quando eu pergunto pra ela, né, mãe, valeu a pena fazer? E você me disse que ela dizia assim pra você, agora eu posso morrer feliz. Quando eu morrer, agora eu posso deixar essa existência sabendo de muita coisa que eu não saberia se eu não tivesse feito, né? E é exatamente isso. É. Gente, não tem tarde demais, não tem, mas olha, a Renata tá falando o que ela fez na faculdade. Para ela faz sentido, né? Ela era uma menina. Não É. existe isso, gente. Não existe tarde demais pra gente olhar a nossa vida por outra perspectiva. Não tem preço a gente deixar esse planeta sabendo que um dia a gente fez isso por nós. Então eu precisava deixar Ó, esse complemento que me veio na intuição. Desculpa. Te não, interrompi. foi ótimo. É o que eu não aguento. Eu Ai, que preciso, delícia. sabe? Trabalhar com essas resistências das pessoas. Mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro, mas é tarde demais. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. E eu queria dizer, Rê, do seu trabalho, que a Louise Hay é tão complementar, né? Ela é contemporânea praticamente, né? O Bob, eu nem sei de quando é o Bob, mas ele morreu em 97 com 76 anos. Então, ele é mais velho que a Louise, né? Mas ela eles beberam da mesma fonte, Total. eles falam as mesmas Eles coisas. devem ter ido almoçar aí algumas vezes, a gente É, não sabe, porque os dois eram eu da também não sei. Califórnia. Mas assim, toda vez que eu vejo Luísa, que eu leio os livros dela, que eu ouço você, eu falo, gente, eles eram primos, não é Eles possível, eram né? primos. Eles deviam brincar de roda na infância e falar do amor incondicional, né? Do perdão, porque é tudo Da muito criança interior. complementar. Total. É, é um jeito de fazer a mesma coisa, né? Sim, É um sim. jeito mais alongado, né? A Luísa faz uma coisa mais homeopática, mais Sim, sim, alongada do que o sim, processo que é intenso e intensivo, né? sim. Mas a gente usa uma mesma ferramenta que o Bob chamou de viagem mental e que é uma visualização dirigida, né? Quando eu fiz a live com você, eu pedi para fazer a viagem mental, né? Porque é uma das minhas características, os alunos gostam, tal. E agora eu queria que você fizesse uma Ai, que visualização para a gente linda! antes de acabar nosso tempo, né? Vamos, Porque o porque. E, não, Instagram. e o Instagram, ele é mal educado, ele corta a gente quando deu uma hora. É, Não importa quantas pessoas estão amando, ele tira a gente do ar. Eu a, trouxe a sim. sua mentoria de domingo simplesmente desapareceu de repente. Exato, exatamente. Eu trouxe É, aqui Posso começar já, então? pode, pode. Tá. Você vai fazer também, né, Lô? Eu vou fechar o olho. Não é isso? Ótimo. Você vai pedir para fechar o olho? Vou pedir para fechar o olho. Então, vou pedir para você e para todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui agora, para vocês se darem esse presente no meio do dia, que é esses minutos que a Nossa. gente pode, né, no meio do dia, parar e relaxar um pouquinho o nosso corpo e a nossa mente. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, né, se precisar deixar o celular aqui do lado, para não ficar segurando o celular, então façam isso, que tudo que vocês precisam é só ouvir a voz, né? Então, fechem os olhos. Eu vou pedir, então, para a gente fazer uma respiração bem funda. E conforme você vai inspirando, você vai sentindo o ar preencher o seu corpo, preenchendo os pulmões. E aí, conforme você for expirando, você vai somente repetir mentalmente: está tudo bem. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês fazerem uma inspiração bem funda. Vai sentindo e percebendo o caminho que o ar faz para preencher os pulmões. E ao expirar, simplesmente repita mentalmente: está tudo bem. Essa é uma ótima forma da gente dizer para o nosso corpo que ele pode relaxar durante o dia,
e ainda assim cuidar de tudo que é necessário. Então agora eu vou ler para vocês algumas palavras que a Luísa escreveu há mais ou menos 20 anos atrás. Eu confio que a vida quer o melhor para mim. Confiança é o que aprendemos quando queremos superar o nosso medo. É chamado dar o salto de fé. Confie no poder que está conectado à inteligência universal. Lembre-se, o poder do universo. Você é um com toda a vida. Quanto mais você se ama e confia na vida, mais a vida está aqui para amar você. A vida está aqui para te apoiar e te guiar. Você simplesmente precisa confiar. Você pode confiar naquilo que é invisível, em vez de confiar apenas no mundo físico e material. Precisamos confiar que estamos sendo cuidados, mesmo que não tenhamos o controle de tudo. Mesmo que não tenhamos o controle do que está acontecendo ao nosso redor. Então agora eu vou pedir para você visualizar uma luz que sai do centro do seu coração e envolve todo o seu corpo numa verdadeira bolha. Então visualize essa luz que sai do centro do seu coração, formando um círculo de luz em volta do seu corpo e formando uma verdadeira bolha protetora de luz. Essa luz é a luz que te protege e te guia. Essa é a luz que manda os sinais que você tanto pede. Agora vai visualizando essa luz se expandir e abrigando toda a sua casa. Até que toda a sua casa seja tomada por esse grande círculo de luz. Então vai visualizando essa luz se expandindo e abrigando todo o seu bairro. E então todo o seu bairro passa a estar dentro dessa bolha protetora de luz. Então vai visualizando essa luz se expandir ainda mais, até abrigar toda a sua cidade. E vai visualizando toda a sua cidade sob essa proteção dessa luz divina. Então essa luz se expande ainda mais e abriga todo o nosso país, protegendo todos os habitantes do nosso país. Então ela vai se expandindo mais e mais. E vai abrigando todo o nosso continente, até que ela se expande mais e ela engloba todo o planeta Terra. A luz que então sai de dentro do seu coração envolve todo o planeta Terra
levando paz, saúde, amor, perdão. E volta para o centro do seu coração de forma multiplicada. Tudo o que você dá volta para você de forma multiplicada. Quando você deixar esse planeta, você não vai levar a sua conta bancária, o seu sucesso profissional, os bens materiais que você conquistou, a sua fama, nada disso. Você só vai levar a sua capacidade de amar. E todo o amor que você dá ao mundo retorna a você de forma multiplicada. Quanto mais você dá, mais você tem para dar, porque a fonte é infinita. Basta praticar. Então, agora eu vou pedir que você faça de novo uma respiração bem profunda, sentindo toda essa luz que retornou para o centro do seu coração. Então, quando você quiser, você pode abrir os olhos. Ai, que delícia! Não seria Ai, tão maravilhoso que a gente pudesse parar alguns minutinhos todos os dias, né, Lô, para visualizar isso? É por isso que o meu Spotify tem viagem mental todo dia. Maravilhoso, porque é uma forma da todo gente dia. praticar, né, esse amor incondicional. E é isso, esse é o primeiro ponto da filosofia da Louise. Tudo que damos, recebemos de forma multiplicada. Então, se a gente pudesse reservar alguns minutinhos do dia para dar, né, essa visualização de amor, seja para a gente, seja para os outros, para o mundo, para o planeta, né? Puxa, que bem incrível que a gente vai estar fazendo para a gente e para todo mundo, né? É isso mesmo. Rê, muito obrigada. Gente, vocês que estavam nessa live, procure a Rê, é Rê.método Luiz e Rei no Instagram. Procure, porque ela vai ter... Você vai fazer em maio ainda, né? O próximo desafio? O próximo desafio online, vou lançar ainda em maio. Eu ia fazer mais pra frente, mas já me empolguei para fazer logo. Não, então, gente, ó, vocês não percam o próximo desafio de 21 dias. Eu afirmo, palavra de Heloísa Capelas, foi maravilhoso o que eu fiz. Você não pode perder o próximo desafio, que ela é daqui a pouco. É daqui a pouco, ainda dentro da quarentena, porque a quarentena foi esticada, né? Foi esticada um pouquinho aí. Então a gente segue junto por essa tecnologia que nos permite essa conexão, né? Isso, maravilhoso. Rê, muito obrigada por você. Meu amor, gratidão é toda minha. Como eu disse no começo, como eu disse no começo, eu quero falar agora no final desse nosso encontro, você é e sempre vai ser uma grande inspiração para mim. Obrigada. Obrigada. Gratidão, beijo. Meu amor. Beijo no seu coração. Gente. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.